Hora do Enem no ar. E aí, bora estudar inglês? Qual foi, Land? Pô, não me atrapalha não, cara. Eu tô aqui na minha, quietinho. E aí, mano, o que você tá fazendo? Nada. Mas você não tava fazendo nada ontem? E ainda não acabei. E se você continuar me interrompendo, eu vou ficar fazendo nada até o fim de semana. Quer saber? Roda essa vinheta, vai. Eu, hein? Quem merece. Hora do Enem no ar, hoje é dia de língua inglesa. Bom, e se você perdeu algum programa, é só ir lá em tvescola.org.br ou no nosso canal, youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve, hein? Agora, vamos pôr a mão na massa. Então chega mais, professor Daniel Sanches. Aí, e aí? Tava beleza? com saudade, mestre. Que bom que você voltou. Que bom estar de volta. Pensando na prova de língua estrangeira no Enem, qual o nível de cobrança? Não diria que seria um nível de cobrança muito grande, né? Os textos costumam ser bem pequenos, não muito longos, 2, 3 parágrafos, a gente tem um pouquinho de linguagem não verbal. Mas, assim, é preciso que a pessoa tenha um conhecimento mínimo para que seja capaz de absorver a ideia que aquele texto quer passar, né? Tem um conhecimento aí de intermediário, médio, para cima. Se for muito básico, a pessoa vai ter bastante dificuldade, Land. Não dá para ser muito básico, não. Bom, justamente para quem não tem familiaridade com a língua inglesa, qual a estratégia de estudos? Olha, eu acho que é bacana para quem não sabe nada, mas quer fazer língua inglesa, né? Porque quer tentar, quer aprender e decidiu fazer. Eu acho que tem que pensar em inglês um pouquinho como Lego, tá? E montando a língua aos pouquinhos. Não adianta partir direto para um livro pesado e tentar absorver todo aquele conhecimento de uma hora para outra. Não adianta partir para uma música com uma letra muito complicada, né? Procurar o tempo verbal mais básico, procurar o vocabulário mais básico, né? Ir de frase em frase, ir juntando uma frase na outra, né? Indo para parágrafos mais curtos, buscando livros mais simples, buscando na internet. Se o candidato só tem acesso, por exemplo, à internet, né? Não tem como ir a uma livraria ou não tem acesso a livros, né, de língua inglesa, muito bacana, procura na internet livros mais básicos, vai subindo, faz exercício de gramática, que tem disponível em vários sites, vai devagarzinho, para não se assustar primeiro, né? Porque é uma outra língua completamente diferente, embora as similaridades existam, mas vai devagarzinho, vai como Lego, vai montando aos pouquinhos, vai absorvendo o vocabulário e aí depois vai para os textos maiores, mais complexos, vai aumentando o conhecimento sobre a língua, porque a gente está falando de uma prova de leitura, né? Sim. Então não é tão importante agora, nesse momento, para o candidato falar e ouvir, e sim ler e interpretar. Então, quanto mais vocabulário, melhor. E vale lembrar que a questão está em inglês, mas o comando e as alternativas estão em português, né, professor? Então, eu acho que isso ajuda ou atrapalha? Ajuda muito, ajuda demais. Na verdade, isso é uma das dicas que eu costumo passar até para os meus alunos, tá? Já que as alternativas e o enunciado está em português, às vezes o enunciado ele vem tão explicadinho, nem toda a questão, tá? Mas ele dá uma brifada, ele te diz mais ou menos aquilo que o texto aborda. Então, por exemplo, você chegou no texto, o texto te assustou, você não entendeu direito, tem uma palavra ou outra que era importante para o seu conhecimento do texto, para a sua absorção do texto. Você vai, às vezes, no enunciado, o enunciado te fala exatamente o que é aquilo. Aí você volta com uma outra visão para aquele texto, sabendo mais do assunto abordado. Então, o português, na verdade, ele vai funcionar ali como uma ajuda, tá? Muito importante. Não pode ignorar o português. Usa ele como ajuda para a língua inglesa, tá legal? Bora lá para trás para ver a questão? Vamos lá. Perfeito. Tá na tela a questão 1 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Essa questão é bastante interessante pelo seguinte, ela tem uma dicasinha, tá? Que eu costumo dar, que assim, não tem como você ignorar o título, Lândia, porque às vezes o título é quase que a resposta. Se você analisar esse título, por exemplo, você tem assim, a Creating Showers on Wheels for the Homeless, tá? Então você tem assim a criação, o ato de criar chuveiros, né, locais para banho em rodas, ou seja, vai ser num veículo, e aí tem que ser um veículo que seja grande o suficiente para isso, para, né, abarcar um chuveiro para homeless, ou seja, pessoas que não têm
teto, né? Pessoas que moram na rua, né? Gramaticalmente falando, esse less é importante, né? Porque ele demonstra a ausência ou a carência daquele termo anterior. Se a pessoa não tem casa, não tem onde morar, morador de rua. E não é a primeira vez que essa palavra aparece no Enem, não, tá? Uma palavra que se repete. Já vi em várias questões. Importante, tá? Né? Já anota aí. Muito importante, tá? Esse sufixo aí super importante, Lange. Professor, bora ler o texto todo, só pra galera de casa ficar por dentro? Vamos lá. San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers, que aí é o momento que ele fala que as pessoas, né, que moram nas ruas de São Francisco não têm acesso a banho. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them, né? Diz que tem pouca coisa para acomodar todo mundo lá em São Francisco para banho, né? But Denise Sandoval has made it her mission to change that. The 50-year-old former marketing executive started Leva May, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless, que aí é o momento que ele fala, né, de transformar os ônibus que não mais estão sendo utilizados, que já foram desconvencionados, enfim, já foram inutilizados. Fala dessa palavra. Palavra complicada. Foram inutilizados, né, para transformar em chuveiro para a população de rua. Sem abrigo. Isso, sem teto, sem abrigo. Perfeito. Each bus will have two shower stations. A informação, tá vendo? Acessório, vai ter 2 estações. Pra que isso? And Sandoval expect that they will be able to provide 2,000 showers a week. Aí também informação numérica que não leva a gente a nada. Então a informação, por exemplo, tá no título principal e um pedacinho ali naquele momento em que fala que os ônibus da cidade que não mais utilizados vão virar chuveiro. Então, ou tá no título ou tá numa frase. Óbvio que você vai lá ler o texto, tá legal? Mas se você analisar com clareza esse título e você vira a resposta, letra A, por exemplo, empregar moradores de rua em lava-jato para ônibus. Não tem nada de lava-jato no título, tá falando de chuveiro. Se você for analisar, por exemplo, a letra C, comissionar sem teto, tudo bem, tem sem teto, para dirigir ônibus da cidade. E onde é que tá o shower? Onde é que está o chuveiro? Também não está ali. Se você analisar, por exemplo, a letra D, exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham um banheiro, essa pode dar uma dúvida, tá? Mas cadê o homeless? Né? Cadê as pessoas que precisam, né, que moram nas ruas? Se você for para a letra E, abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados, ninguém está falando de abrigo, a gente está falando de banho. E se a gente está falando de homeless, a gente não está falando de abrigar. Se você analisar a B, por exemplo, criar acesso a banhos, showers, gratuitos, né? Tem que ser gratuito porque é população de rua, né? Para moradores de rua. Então, se eu não li o texto, eu só li o título. É óbvio que eu não vou fazer isso na prova, tá, galera? Por favor. Mas eu não posso ignorar o título. O título é basicamente a resposta. Daniel, todos os títulos vão ser as respostas? Não, mas eles são um grande indicativo. E todos os títulos vêm tão explicadinhos quanto esses? Também não. Mas isso é uma dica muito importante. Nunca ignorem o título. O título ele vai te ajudar a responder com uma facilidade muito maior, porque se o Enem, que é o objetivo central, ele vai dar aquela resumida e vai ser provavelmente a resposta. Vai te guiar, né? No mínimo, vai te guiar, ou pelo menos assim, mostrar como você vai ler o texto. Exatamente. O que você pode ignorar, né? O que você pode ignorar do texto, que tem informações que você pode ignorar. Por exemplo, o número de pessoas, né? É uma informação que não tem tanta relevância, ou então o nome da pessoa que fez, a idade da pessoa que fez, né? Tem uma série de informações acessórias no texto que são totalmente relevantes. Então, por exemplo, a palavra former, que aparece ali, né, no segundo parágrafo, né? But, aí vem, has made it her mission to change that. The 50-year-old former marketing. Poxa, eu não conheço a palavra former, né, que é como se fosse ex. É importante? Óbvio que não. Então, é um vocabulário que vai te deixar nervoso, que você não precisa saber e que não vai te levar à resposta. Tem uma porção de informações, acessórios em textos do Enem que de nada servem, só servem para criar os distratores, as respostas erradas e te confundir. Então, professor, só confirmando o gabarito, opção B? Perfeito, é a letra B do Caderno Azul, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. No caso, né, dentro de ônibus, né? Ele até, quando ele faz o enunciado, ele fala... Ele linka shower, bus e homeless, ou seja, você tem que conhecer essas palavras para linkar as ideias, né? Vai ter chuveiro dentro de ônibus não mais utilizados para a população de rua. Professor, tem alguma opção assim que pode fazer o candidato escorregar se ele não conhece bem as 3 palavras? Então, aquela que eu falei para você que ficou um pouco assim, né? Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus
que foram adaptados. Se você pensar na adaptação, o chuveiro como uma adaptação. Se você pensar em moradores de rua, que é a palavra homeless, né? Se você pensar na palavra ônibus que tá ali, eles usaram na letra E todas as palavras, pegaram um número que foi o número 2000 que foi utilizado no texto. Se você bate o olho, você já reconhece. Exatamente. Ué, falou de 2000 ali, falou de shower, falou de bus, falou de homeless, te levou a essa confusão. É isso que eu tô falando. Eles botam números ou informações acessórias para criar distratores para te confundir. Então, a letra E é uma opção que confunde justamente por causa disso, por usar elementos reais do texto, mesmo que de uma maneira um pouco desorganizada, levando a você ao erro. A gente viu que vocabulário era necessário para resolver essa questão. Sim, precisava sim. Então eu quero um conselho para adquirir mais vocabulário. Vamos lá, vamos pensar desde do mais básico até o mais avançado. Naturalmente, a gente aconselhar a galera mais avançada, ou que está do intermediário para frente, é mais fácil, né? A gente diz para ele ler bastante, acessar jornais internacionais, inclusive as fontes que o Enem utiliza, é muito bom, porque ele, né, pode perpassar ou encontrar temas que, porventura, caiam, né? E aí ele vai absorver não só a língua inglesa, mas também o tema. Mas falar para o pessoal que está começando, foi aquilo que eu falei para você, né? Como o inglês é Lego, ele vai construindo aos pouquinhos. Então, ele vai ter que buscar textos ou fontes textuais que vão de uma palavra, vão uma frase, com uma gramática mais simples. Procura tempos verbais mais simples, né? Vai para o presente, se familiariza com o presente, depois se familiariza com o passado, depois aprende o futuro, como funciona. Começa com frases mais simples, depois vai para frases mais complexas, depois para parágrafos e aí, então, para textos maiores, né? Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que, toda vez que você se expuser à língua e o aprendizado de um idioma, Lange, depende da exposição que você tem a ele. Não adianta você achar que você vai estudar hoje, vai esquecer da língua estrangeira, seja ela qual for, e daqui a 20 dias você vai ter todo aquele conhecimento que você teve naquele estudo de 1 hora ali na sua segunda-feira à tarde. Não. Se você se expõe todos os dias, você vai desenvolver isso muito mais. Você vai olhar aquela palavra várias vezes, você vai ver aquele termo várias vezes, você vai ver aquele termo verbal sendo utilizado diversas vezes, e aí sim você cria um link, né, mental da língua, e a língua vai se formando na sua cabeça. Pensando no Enem como a prova, né, de leitura, então você tem que buscar mecanismos de leitura. Não adianta buscar mecanismos de listening, mecanismos de speaking, né? Como uma técnica de você falar sozinho, falar consigo próprio, inventar textos e conversas na cabeça, que ajuda bastante. Nesse momento não é hora disso. É hora de você ler, de você ver palavras. Ah, Daniel, escutar a música ajuda? Óbvio, se você puser a letra do lado para você aprender. Ah, Daniel, ver série ajuda? Óbvio, se você puser a legenda em inglês e depois procurar o que está sendo dito. Não adianta ver de maneira leviana. Ah, botei uma música para tocar o dia inteiro em inglês e agora eu vou absorver osmoticamente. Óbvio que não. Você vai se familiarizar com o som, mas não vai conhecer as palavras dessa maneira, né? A gente já falou da importância do vocabulário para a interpretação. Agora, a próxima questão fala de Glória Evangelina Anzaldúa. Não é uma questão de língua espanhola, professor? Não é uma questão de língua espanhola, não, Lange. Ela é americana, né? Ela é nativa dos Estados Unidos, mas ela é de origem mexicana, né? Tá aí o nome. E, assim, é legal a gente até falar disso, porque a gente tem autores, né, diferentes. Ano passado, por exemplo, a gente teve uma autora indiana, né, que aí veio falar do inglês, da maneira dela de falar inglês. Então, por exemplo, uma autora aí com origem mexicana vai ter o jeito dela também de falar inglês, apesar de ser nativa norte-americana, vai tocar em pontos culturais, né, vai tocar em questão de apropriação da língua, né, o meu jeito de falar, já que eu tenho influência, né, dos meus pais, dos meus antepassados, né, aí o inglês vai se moldando de uma maneira diferente, vai ficando variado, né? A língua inglesa, ela cada vez mais ela se ramifica, ela vai ficando diferente, não só no mundo, mas no próprio Estados Unidos. A gente tem diferentes dialetos dentro do próprio Estados Unidos, diferentes ingleses dentro do próprio Estados Unidos. A gente está falando de prova de inglês do Enem. Pode vir inglês de qualquer lugar. E acho que essa é uma questão interessante aí. Bora lá ver a questão. Bora lá? Vamos lá. Simbora! Já tá aí. Questão 93 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. Vou dar uma lida para vocês, mas antes de mais nada eu falei que é uma questão que tem uma dica de gramática interessante e essa dica vai levar a gente para a resposta assim, de uma maneira bem direta. Mas vou dar uma lida primeiro, tá legal? Perfeito.
Eu acho legal começar lendo o enunciado por causa da importância do português que você já me perguntou hoje. Mas tem alguma diferença? Não, o que tem diferença é você ignorar o enunciado. Vamos começar pelo enunciado, então, ó. Glória Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, que aí também é uma informação que não é muito importante para nossa leitura, foi uma escritora americana de origem mexicana. Na verdade, a origem dela é mexicana, né? Ela é americana, então ela tem esse link, e é interessante isso, né? Porque esse link México-Estados Unidos, né? E por que isso acontece, é muito legal. Escreveu sobre questões culturais e raciais. Você percebe isso, né? Ela tem origem mexicana, meio americana, meio mexicana, essa mistura toda, falando sobre questões culturais e raciais, que é uma coisa que acontece muito no Enem, tá legal? Na citação do intuito, a autora é evidenciar as... E aí a gente vai analisar o texto agora, tá? Why am I compelled to write? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que ela já começa com questionamento. Ela começa aí com why. E aí é onde a gramática entra. E aí ela vem o texto praticamente todo com um marcador de discurso, com uma conjunção, com uma palavra que vai ligar o texto todinho, que é o because, tá? Que é extremamente importante, palavra que você tem que saber, que seria o porquê de resposta. Por ser um porquê de resposta, é um porquê explicativo. Ele é um porquê que oferece razões. Então ela vai listar a série de razões pelas quais ela escreve, porque ela se sente impelida, porque ela se sente movida a escrever. Tudo bem? Da resposta, né? Já, praticamente. Não, tá? vamos lá. Why am I compelled to write? Because the writing saves me from the complacency I fear, because I have no choice, because I must keep the spirit of my revolt and myself alive, because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. E aí você vê que ela dá uma reclamada, né, que o mundo real não dá pra ela. Ela pega pela escrita, né, que é a questão cultural ali, né, racial sendo evidenciada, né? By writing, I put in order in the world, give it a handle so I can grasp it. Ela vai dando uma série, né, de razões pelo qual ela escreve, né? Que ela vai organiza o mundo, ela bota a ordem no mundo, ela dá uma maçaneta no mundo para que ela consiga abrir a porta do mundo, já que o mundo não oferece isso para ela. Mas a questão tá no because, beleza? O because aparece várias vezes. Sim. E ele dá razões. E é importante grifar, né, professor? Sempre uma palavra que se repete é sempre bom. Sempre. E além disso, exatamente, no texto. E aí você vai de cara. Se eu falei que o because oferece razões, se você olhar para a letra A... Já tem razões. Ela pergunta, por que eu me sinto motivada a escrever? Por que eu me sinto impelida a escrever? Because. Razão. Letra A, razões pelas quais ela escreve. Então, assim, não tem como você pensar em outra coisa diante de tanto because. Então, assim, a letra A oferece a resposta que ela que destrincha, demonstra todas as razões pelas quais ela se sente motivada, impelida, né, movida, guiada a escrever. Beleza? É claro que a gente vai analisar as outras, né? Sim. Compensações advindas da escrita? Tem isso? Tem, porque ela se sente, a escrita compensa ela. Mas isso é o que é evidenciado? O que é evidenciado, because várias vezes, são as razões. Possibilidade de mudar o mundo real? Não, muito pelo contrário. Ela encontra na escrita a solução pela ausência de uma solução de resolver o mundo real. Maneiras dela lidar com seus medos. O fear tá ali só para criar esse distrator, né? Não é bem esse medos, não é uma série de medos que ela tá colocando ali. Ela tá colocando uma série de razões. Escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Não mostra escolhas, mostram razões. Então, assim, a única que poderia deixar você um pouquinho ali seria essa mesmo compensações advindas da escrita. Já que eu não tenho isso, então eu vou escrever. Mas será que compensa? Não sei, mas certamente tem motivos, que são o quê? Os becauses que tem ali pelo texto. Perfeito. Então, só confirmando o gabarito, opção A. Perfeito. Razões pelas quais ela escreve. Bom, o Enem explora vários gêneros textuais. Então, como dar conta de tudo isso, professor? Bem, vamos lá, né? Como você me perguntou na hora de estudar o que fazer, e aí sim, você tem que se ligar que o Enem tem vários tipos de texto, vários gêneros, tá? Mas o mais comum são textos em artigo jornalístico. Isso é uma dica. Então você vai fazer o quê? Você vai dar preferência a eles. Você vai buscar as fontes, né? Por exemplo, a BBC News. Aparece bastante coisa da BBC News. Então você vai focar mais nos textos jornalísticos.
vai lembrar o seguinte, a prova ela tem uma data para ser criada, editada e impressa. Não adianta o candidato ver o que está acontecendo em Uma novembro. semana. Em outubro. Ele não vai ler textos dali, ele vai procurar textos de até um ano antes de maio do ano. Ele vai pegar maio, vai pra trás 1 ano, 2 anos, porque mais do que isso não costuma acontecer, a não ser que seja um poema, porque aí não tem tanta questão de datar, né? Mas textos mais jornalísticos, de artigo, vai ter essa data aí de até 2 anos, tudo bem? Aparece música, mas quaisquer músicas? Não, música que tem algum tema interessante, relevante, social. Então não adianta você pegar aquele músico, aquele cantor que você adora que tá cantando sobre romance. Dificilmente vai cair alguma coisa assim. Sempre Bob Dylan, Bob Marley, né, que tem sempre uma mensagem, né? Perfeito, Lande. Uma mensagem para passar ali, uma coisa interessante na música, a não ser só mesmo a diversão que a música oferece, né? Não tem tido tanto comic strip, né, que são as tirinhas, mas tem tido, por exemplo, cartoons, né, imagens, tá legal? Grafite também aparece. O comic strip não tem aparecido tanto. Mas poesia apareceu ano passado, apareceu um cartoon ano passado, textos de artigo, como a gente fez um hoje, por exemplo, de jornal, dando alguma informação, mas os artigos eles são mais comuns, assim, o percentual deles é muito maior. Então, para dar conta, foca no principal e vai buscar os outros nas fontes mais interessantes. E chegou a hora do nosso momento Pop Teacher. Professor, pergunta de Lanzarope, do Hora do Enem do Oeste. O que você sabe sobre Somewhere? O que eu sei sobre Somewhere? Que é algum lugar, né? Então tá aí sobre os irmãos dele, Manuel, Josué. Eles devem estar Somewhere, ou então Nowhere, né? Ah, tem o Nowhere também. Tem o Nowhere, tem o Nowhere, da Somewhere. Arca e tal, né? O Nowhere. Tem o Não Nowhere. É Noah, da... Nowhere. Céu. Ai. Obrigado, meu inglês tá melhorando aqui. Mas vamos lá, se em inglês carro é car, certo? E o plural de homem é man. Isso. Então, podemos afirmar que Carmen é sinônimo de Transformer? Mas tem Transforma em Mulher, por exemplo? Não sei. Eu ainda não vi. Pois é. Pois é. Tá aí uma ideia. Existe a possibilidade. Manda aí pra Hollywood, de repente, ó. Quem sabe? Quem sabe? Vamos lá. Vai que você tá escrevendo aí um filme novo. Let's talk about Pay the Little Monkey. Pagar o miquinho aí. Pagar um miquinho, sim. Nossa, Qual toquei. foi a última vez que você pagou o mico falando inglês? Em aula já falei uma série de palavrões sem querer, só pensando em inglês. Mas é porque saiu sem querer pra turmas de criancinhas e a galera que entendia ficou meio assustada. Rolou um mico assim, rolou. Nunca rolou um Juntos e Shallow, não? Juntos e Shallow não, aí você tá me faltando com um certo respeito, Não, né? eu tô só perguntando. Juntos e Shallow não, podia ter vivido sem ver isso. Esse foi Daniel Sanches no nosso Momento Pop Prof. Bom, já pedi muita dica, eu quero mais uma agora. Vai, pra Vamos fechar. lá, pra Uma fechar. dica pra quem quer arrasar. Aquela dica assim, tipo, eu quero destruir, professor, eu quero mandar benzão. Dica pra destruir, vamos lá. Pra ajudar você pra destruir. Eu acho que assim, fazer todas as provas anteriores não tem jeito, não tem como você ir pra uma prova sem conhecê-la. Correto? Ao fazer isso, assim como eu tive que me familiarizar a língua eu já sei, mas eu preciso conhecer a prova. O candidato precisa fazer a mesma coisa. Ele vai pegar todas as provas anteriores, vai fazer todas as provas, né, possíveis, simular tempo. Quanto tempo eu tô levando pra fazer cada uma? Quais são as palavras que mais aparecem? Como eu sei que uma palavra como homeless apareceu mais vezes, é porque eu fiz todas as questões e olhei, né? Uma palavra, né, por exemplo, que já apareceu 2 vezes, que é engraçado, que é camundongos, né, que é mice, já apareceu 2 vezes, eu sei. A importância de marcadores de discurso como o because, eu sei por quê, porque eu fiz as questões. Só você fazendo as questões, você vai estar munido de informação acerca daquilo. Você vai conhecer todas as fontes de onde eles tiram, vai conhecer quanto... Eu sei que tem mais texto jornalístico, por quê? Porque eu fiz todas as questões. Eu sei que tem menos poesia, por quê? Porque eu fiz todas as questões. Então, a dica principal é, eu estou estudando inglês, mas eu vou estudar inglês para essa prova como? Fazendo ela. Vai fazer as provas anteriores,
todas elas, vai conhecer a estrutura. Aí sim você vai aliar o teu conhecimento de inglês à estrutura que a prova te pede, né? É feita para você poder fazer. Perfeito. Professor, muito obrigado mais uma vez. You're welcome, dude. Bom, a gente fica por aqui. Lembra que a gente também tá lá no site tvescola.org.br e no youtube.com/tvescola. Até a próxima. Valeu, cortou.